dor e inflamação. Esses dois sintomas estão associados com muita frequência. E mesmo que apresentem origens diferentes, esses desconfortos podem ser tratados ao mesmo tempo com o uso de medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais. O ácido acetilsalicílico é um exemplo desse tipo de medicamento que pode ser muito eficiente contra esses dois sintomas. O ácido acetilsalicílico começou a ser usado no final do século XIX por meio do isolamento do agente ativo encontrado na casca do salgueiro. Esse composto aromático é chamado salicina e pode ser convertido no álcool salicílico por meio da reação com a água e, posteriormente, oxidado para formar o ácido salicílico. Infelizmente, observou-se que o uso diário de ácido salicílico era muito agressivo à mucosa estomacal. Por isso, foi necessário converter um grupo fenol do ácido em um grupo acetato. Esse processo originou o ácido acetilsalicílico, a famosa aspirina, que tem menos adversidade gástrica. Como você pode perceber, a evolução no conhecimento da química orgânica e da farmacologia foram essenciais para melhorar a saúde das pessoas. Isso porque a molécula do ácido salicílico foi a base estrutural para o desenvolvimento de outros medicamentos que têm ação sobre as ciclooxigenases e, consequentemente, uma potente ação anti-inflamatória. Quer entender um pouco melhor como isso foi possível? Confira então essa reportagem que fala um pouco sobre essas enzimas bloqueadas pelos anti-inflamatórios derivados do ácido acetilsalicílico. Quando você toma alguns medicamentos para inflamações, enzimas do seu corpo são bloqueadas. Essas enzimas são chamadas de ciclooxigenases, mais popularmente conhecidas como COX. A enzima COX ela é uma enzima-chave no processo de metabolização do ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico ele é obtido através da alimentação, ele é um ácido graxo. A COX tem atuação chave, né, na metabolização desse composto, porque a partir dela há a formação de prostaglandinas, prostaciclinas e tramboxano, que são elementos essenciais no processo inflamatório. Nosso corpo produz 3 tipos de COX, a COX-1, a COX-2 e a COX-3. Elas se manifestam de maneiras diferentes no nosso organismo. A primeira é responsável pela proteção do estômago. A segunda é responsável pela resposta do corpo a fenômenos da inflamação. E a terceira está em fase de pesquisas. Então, começando pela COX-1, a primeira diferença é que ela é uma enzima constitutiva. O que isso significa? Ela é produzida em processos fisiológicos pelo organismo, então ela está sempre sendo expressa e ela está presente em todos os tecidos, em todos os órgãos, então ela está na fisiologia. Enquanto que a COX-2, ela é induzida, então ela só é expressada a partir de estímulos. Então esse estímulo pode ser por citocinas, endotoxinas, algo que vai gerar um processo inflamatório, então o nível de COX-2 ele é aumentado. A COX-3 ela foi descoberta recentemente, então não se sabe muito a respeito dela. O dado que se tem é que ela é expressa através do mesmo gene que expressa a COX-1, só que os efeitos que ela tem no organismo ainda não são completamente conhecidos. Então a gente discute mais sobre a COX-1 e a COX-2. Foi descoberto que ingerindo medicamentos que não inibem a COX-1, você preserva a fisiologia do estômago. A COX-1, quando ela forma a prostaglandina, a prostaciclina e o ácido tramboxano, eles têm um efeito benéfico para o organismo, principalmente para o estômago. Então ele vai estimular o estômago a formar mais muco e também a liberar bicarbonato de sódio. Então por isso que eles desenvolveram um medicamento, uma classe de medicamentos que fosse seletiva apenas para a COX-2, para manter esse efeito positivo da COX-1. Entretanto, de acordo com alguns estudos, descobriram que a inibição da COX-2 também gerava problemas no corpo humano. E os inibidores seletivos da COX-2, eles tinham um efeito negativo para questões tromboembólicas. Então, ele promovia um evento cardiovascular, por exemplo, um infarto. Então, pessoas que fizeram parte daquele estudo estavam mais propensas a terem esses eventos negativos para a parte cardiovascular. Por isso é tão importante estudar os fundamentos da química orgânica. Esses estudos servem de base para ajudar a entender e melhorar cada vez mais o desenvolvimento desses fármacos.
Os conhecimentos em química orgânica contribuíram para o desenvolvimento do naproxeno e do ibuprofeno. Esses medicamentos são compostos aromáticos simples que contêm um grupo carboxílico na cadeia lateral. Sendo assim, o ibuprofeno apresenta praticamente a mesma potencialidade da aspirina, mas é menos propenso a causar um distúrbio estomacal. Já o naproxeno tem potente ação anti-inflamatória e permanece ativo no organismo por um tempo 6 vezes maior que a aspirina. Percebe como as modificações na estrutura dos fármacos, que permitem melhorar suas ações farmacológicas, vêm do aprofundamento dos conhecimentos em química orgânica e em química estrutural? Vale lembrar ainda que para cada paciente um efeito diferente é desejado. Desse modo, é preciso saber qual é o mais indicado para tratar aquela dor ou inflamação. Por isso, continue se aprofundando em química orgânica aplicada à farmácia. Bons estudos e até a próxima!